Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Que alegria ter você aqui conosco. Esse programa que de fato ilumina a nossa vida. Este programa ilumina os nossos passos. Eu, a cada programa, fico encantado com tudo que Deus faz no nosso coração. De todos os programas que eu faço na vida, esse é um dos mais fortes para mim, porque a gente lida com a Palavra de Deus e a Palavra de Deus vai aquecendo o nosso coração, vai tocando o nosso coração, vai nos trazendo verdades. O mundo de hoje, com tanta mentira, com tanta enganação, com tanta filosofia estranha, com tanta doutrina falsa. E aí quando a gente recorre à Bíblia, a Palavra de Deus, é um caminho sem erro, é uma doutrina segura, é uma palavra que nos traz vida e nos eleva para uma vida eterna. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Estamos quase terminando uma introdução para adentrarmos em várias sessões, né? A primeira sessão, esse programa começou há pouco tempo. A primeira grande sessão que a gente vai estudar é sobre pecado original na Sagrada Escritura. Quantas coisas nós vamos aprender deste assunto. Então, imagina, vários programas sobre pecado original na Sagrada Escritura. Vai ser muito especial. Mas antes, eu tenho certeza que hoje nós terminamos a introdução. Na verdade, no programa passado já terminamos essa introdução, mas agora nós vamos trazer alguns quadros cronológicos, vai ser muito especial. Eu lembro que num dos programas eu pedi a Dom José, e Dom José preparou com muito carinho. Porque quando a gente pensa em Antigo Testamento, é uma confusão na nossa cabeça, quadro histórico, quem veio antes, quem veio depois. Algumas pessoas têm mais facilidade com história. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com história, não de decorar data, de decorar quem veio antes, quem veio depois. Então eu creio que esse quadro que vai ser apresentado hoje, ou talvez vamos começar a apresentar hoje, ele vai ajudar muito a gente, tá? Então fique ligadinho, vai aparecer aí tudo na sua tela para que você possa acompanhar. Antes, seja bem-vindo, Dom José, que alegria tê-lo mais uma vez conosco. Que alegria estar aqui, Frei Gilson, é muito bom. Deus abençoe sua vida. Dom José, só para terminar, antes de a gente começar o quadro cronológico do Antigo Testamento, que o senhor preparou para nós, eu tinha uma pergunta que eu queria fazer para o senhor no programa passado e não deu tempo. Ficou muito claro que a interpretação da Escritura cabe ao juízo da Igreja, ao julgamento da Igreja. Mas eu vou até reler o parágrafo do Catecismo 119. É dever dos exegetas esforçar-se dentro das suas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho como que preparatório, amadureça o julgamento da Igreja. Então é bonito a Igreja contar com os teólogos, contar com os exegetas. Ela está dizendo que eles colaboram para o julgamento da Igreja. Pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja. E aqui é como se aceita a colaboração, mas no final de tudo é o julgamento, é o juízo da Igreja que vai valer, que exerce o divino ministério e mandato de guardar e interpretar a palavra de Deus. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: ficou muito claro nessa introdução que o senhor fez para nós a importância da tradição para a Igreja Católica, coisa que, por exemplo, nossos irmãos protestantes não acham tanto valor. Algumas pessoas questionam como acreditar numa tradição, por exemplo, os padres da Igreja, sendo que um padre diz uma coisa, o outro padre diz outra. O senhor mesmo citou casos nos programas passados. Santo Tomás diz uma coisa, aí vem Santo Agostinho diz outra, e são contraditórias uma a outra. E as pessoas podem ter essa pergunta agora. Então, mas se isso é a tradição,
os primeiros pais, os padres da igreja, se nem eles concordam entre si, por que isto se torna uma base para a nossa fé? Perfeito. Tradição viva, a grande tradição da igreja, ela comporta pessoas que viveram em épocas diferentes, com uma formação teológica específica própria do seu tempo, onde o dado revelado, a palavra de Deus escrita, que é a primeira fonte da fé, a sua intuição, a sua compreensão e, consequentemente, a pregação decorrente ou os escritos decorrentes da intuição, do aprofundamento, do conhecimento pontual naquela sua época dos padres da igreja, nós estamos no desenvolvimento da compreensão da fé. O dado da fé não muda, é o credo. O patrimônio revelado, o depósito da fé, é um só. Mas a compreensão dele, é Jesus quem diz, tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não podeis compreendê-las agora. Uhum. Isso quer dizer que a compreensão que Santo Agostinho, 17 séculos atrás, teve, por mais culto que ele tenha sido, por mais santo que ele tenha sido, foi uma compreensão própria de alguém que viveu 300, 400 anos depois de Cristo. Ocorre que a compreensão da Escritura não para com Santo Agostinho e avança, de sorte que, enriquecidos, os padres da igreja, a tradição da igreja, aqueles que viveram no século XVI, a compreensão deles é bem maior porque eles não somente têm o dado revelado, mas têm 15 séculos de integrantes da tradição da igreja que deram a sua contribuição, que compreenderam o dado, nem sempre com aquela clareza, nem sempre com aquela perspicácia de 20 séculos depois do século XX ou do século XXI. Dou um exemplo bem claro. O dogma da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, proclamado no ano 1854. Vários padres da igreja defenderam essa verdade, não como dogma, mas defenderam, apresentaram seus argumentos. Outros, que não tinham ainda essa clareza que a igreja adquiriu e definiu dogmaticamente em 1854, colocaram algumas objeções. Santo Tomás de Aquino apresenta algumas objeções acerca dos argumentos apresentados no seu, até então, até o seu tempo, para defender o dogma, ou a verdade da Imaculada Conceição. Isso significa que, enquanto a igreja não tinha se pronunciado formalmente, definitivamente, dogmaticamente em 1854, nós temos um pensamento de Santo Tomás de Aquino diferente, por exemplo, do beato Duns Scoto, no mundo franciscano, um franciscano que defendeu ardorosamente a verdade da Imaculada Conceição. Aí nós entramos no âmbito das opiniões. Mais para frente, a igreja pode definir alguma coisa que objetivamente não condiz com aquilo que defendia um determinado padre da igreja. Dou um exemplo bem claro. Santo Agostinho defendia, na concepção dele, que as crianças que morressem sem o sacramento do batismo não se salvavam. Naquela época, a compreensão a respeito da salvação das crianças que morrem sem o batismo não estava clara. Outros padres da igreja defendem outra posição. Hoje, a posição da igreja a respeito do sacramento das crianças que morrem sem batismo, o catecismo da Igreja Católica diz que Deus tem caminhos, outros além dos sacramentos, para salvar as crianças que morreram sem o sacramento do batismo. E isso, de forma alguma, contradiz a doutrina da igreja a respeito da tradição viva. Lembre-se que os padres da igreja
o seu ensinamento no seu grande conjunto, na sua totalidade, a igreja assume, a igreja reconhece como válidos, como integrantes da tradição viva da igreja. Tudo aquilo que os padres da igreja escreveram, que não contradiz antes, Sim. se adequa à Escritura e à tradição anterior, e a tradição posterior da igreja assume e reconhece, isso verdadeiramente é absolutamente, completamente válido, frutuoso, integrante da grande tradição viva da igreja. Determinadas afirmações pontuais de um padre da igreja, isso não desmerece o inteiro teor, o conjunto da sua doutrina, os seus escritos, etc. Dou um exemplo. Orígenes foi condenado formalmente por um concílio ecumênico, 2, se não me engano, por ter defendido a doutrina da apocatástase. Ele emitiu a opinião dele, dissertando sobre a misericórdia de Deus. Orígenes chegou a dizer: o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão inefável, a sua misericórdia ultrapassa nossa capacidade de compreensão, que é possível que um dia as almas que estão no inferno venham a se arrepender. Foi condenado por isso. Bento XVI, meu Papa Bento, numa audiência geral na Praça de São Pedro, apesar da condenação de Orígenes quanto a esse ponto da doutrina, me parece que tem outra questão também aqui, Vossa Reverendíssima me pegou de surpresa, alguma coisa sobre a pré-existência das almas. Uhum. Parece que Orígenes enveredou por isso. Isso não é a doutrina da igreja. A alma ela é criada imediatamente por Deus no momento da concepção. Essa é a doutrina da igreja. Mas nem por isso a igreja deixou de elogiar Orígenes. Bento XVI, na Praça de São Pedro, digite aí no seu celular depois, catequese de Bento XVI sobre Orígenes. E vocês vão ver os grandes elogios de Papa Bento XVI a Orígenes, apesar de Orígenes ter defendido uma realidade que ali a igreja mais para frente veio a condenar. Isso não joga no lixo a imensa obra de Orígenes. Então, vejam, é preciso considerar isso. No que toca àquilo que a igreja não assumiu, há de se reputar isso como uma opinião pontual, numa época em que a consciência a respeito daquela doutrina, daquele ensinamento, não estava claro e determinado doutor da igreja, ou determinado bispo, determinado santo, determinado escritor eclesiástico, emitiu a sua opinião. Isso de forma alguma por causa dessa opinião pontual, que mais para frente se revelou não aceitável pela igreja, isso não joga no lixo absolutamente tudo o que ele escreveu, porque tudo o que ele escreveu que não contradisse a Escritura e a tradição anterior, antes está em comunhão com ela, se insere na tradição viva da igreja. E aquilo que a igreja posteriormente vai dizer a respeito do que ele ensinou, se isso está em comunhão com a tradição anterior e com a Escritura, é tradição viva da igreja. Ficou claro. O que ficou claro para mim, então, Dom José, é que a Igreja Católica, ela olha, então, a totalidade dessa tradição, né? Porque alguns podem pensar que a Igreja Católica crê na inerrância de Agostinho, na inerrância de Orígenes. Perfeito. Não é nisso que a Igreja crê, que ele Perfeito. nunca vai errar. Não, mas é a totalidade. Você junta todo o pacote e aí você, até mesmo os seus erros, contribuíram para a Igreja chegar às conclusões que chegou. Perfeito. E sobre isso, eu queria que vocês todos lessem comigo bem devagar 1 Tessalonicenses 5:21. A ideia, o Frei Gilson, acho que ele disse isso agora inspirado. Eu assumo em gênero, número e grau aquilo que ele disse. Os padres da igreja, eles não são dotados da prerrogativa da inerrância. Só Deus, né? Só Deus.
isso quer dizer que a gente deve olhar para a tradição da igreja, tradição viva da igreja no seu conjunto, passado, presente e pontual quando você está tratando daquele padre da igreja, e o futuro também. Quando a igreja mais para frente, emitir uma decisão sobre um determinado assunto, e essa decisão contradisser aquilo que aquele padre da igreja disse há tantos anos, qual é a nossa postura? A mãe igreja bateu o martelo. Portanto, respeitamos a opinião, passa a ser a opinião. Sim. Enquanto a igreja não se pronunciou, é a opinião. Se a igreja se pronunciou contra aquela opinião que agora é incompatível com o ensinamento atual da igreja. Mas não é que a opinião é errônea. Como é que pode ser uma opinião errônea 17 séculos atrás se a igreja não emitiu nenhum parecer? Então não é que é errônea. Naquela época a igreja não tinha se definido, não tinha batido o martelo. Então aquele assunto aquela opinião que não contradisse a escritura e a tradição de até então, ele emitiu uma opinião. Pensemos o assunto, sei lá. São José morreu com qual idade? Vamos hipotizar aqui uma coisa. A igreja não se pronunciou aqui, agora, 2024. É lícito que eu emita uma opinião? Sim, porque desde que a opinião não contradiga a escritura e não contradiga a inteira tradição da igreja, eu emito a minha opinião. Então eu vou e emito a minha opinião, deixo gravada lá numa homilia ou numa palestra. Daqui a 200 anos, vamos imaginar que a igreja bata o martelo e diga que São José morreu com tal idade. Então Dom José, que já partiu para a eternidade faz muito tempo, naquele dia, 300 anos atrás, disse que São José... Foi opinião errônea. Não foi opinião errônea. Como? Para você dizer que houve um erro, você tem que apontar o acerto. Porque uma coisa é errada em confronto com aquela que é certa. Mas na época em que eu emiti a opinião, não havia certo nem errado, porque a igreja não se pronunciou. Ficou claro, Frei Gilson? Sim. Vamos então, com relação aos padres da igreja. Fonte inesgotável, só perde para a escritura, de sabedoria, de ensinamento, fonte da nossa fé. Muito simples. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 21. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Pronto. Pegue as obras de Agostinho, de São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São Basílio Magno, etc., etc., etc. Insira o que eles escreveram no contexto de sua época, numa dinâmica de desenvolvimento da tradição viva da igreja, que não para, que não cessa de amadurecer, discirna tudo. Pronto, esse padre da igreja, naquela época, disse tal coisa. Ou ele sozinho, ele tomado individualmente. Vejamos o que os outros disseram e vejamos o ensinamento atual da igreja, que bateu o martelo. Se ela bateu o martelo, lemos Agostinho, mas apresentamos também a posição da igreja hoje, ou apresentamos também as opiniões de outros padres da igreja. Isso, de forma alguma, desautoriza a grande tradição da igreja, porque a tradição da igreja não é só Agostinho, não é só São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo, não é só São Basílio, não é só Santo Ambrósio e assim por diante. É a inteira tradição viva da igreja. Não há contradição nenhuma. Muito bom. Acho que isso, como tratamos muito de tradição, foi importante esse fechamento. Entender que é a tradição na sua totalidade. Dom José, ficou também uma pendência do programa passado? O senhor falou julgamento dos demônios. O julgamento dos demônios. Veja, primeiro eu quero dizer uma coisa que o Frei Gilson vai ficar chocado. Quem vai julgar os demônios no dia do juízo é Vossa Reverendíssima. Nossa. Sabia? Não. Sabia, os que estiverem no céu, lógico, os que estiverem no céu, e rezo para que Vossa Reverendíssima e eu, e todos nós, no momento derradeiro, estejamos na graça de Deus. Mas não se assuste, porque Vossa Reverendíssima vai julgá-los. Vossa Reverendíssima vai dizer, aparte-se maldito, para o fogo eterno de onde você nunca deveria ter saído e onde você vai permanecer por toda a eternidade. Vossa Reverendíssima vai julgar os demônios. 1 Coríntios, capítulo 6. E não apenas ele, todos os eleitos,
Jesus vai julgar os demônios. Todos nós vamos julgar os demônios. Todos nós. Esse é o primeiro texto para deixar o Frei Gilson chocado. E é ele que vai ler. 1 Coríntios, capítulo 6. Valendo. Quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos em vez de recorrer aos irmãos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis indignos de julgar os processos de mínima importância? Agora vem o que Frei Gilson talvez não sabia e está sentado, não está? Sim. Leia. Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões desta vida. Pronto. Agora, Vossa Reverendíssima sabe, se estiver do lado direito e rezo para isso, vai julgar os anjos. Vai julgar os anjos. Em que sentido? Nós recitamos no credo que nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Correto? Sabemos também que nosso Senhor vai emitir o julgamento sobre os eleitos e sobre os condenados. Vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo, porque tive fome, tal. E apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. O juízo é dele. Mas em que sentido nós julgaremos o mundo? Veja, por favor, o versículo 2. Nós vamos julgar também os eleitos e os condenados. Como assim? Ratificando, isto é, dizendo amém ao julgamento de Jesus, à sentença de Jesus. Isto é, ele emite o julgamento e os eleitos, amém, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. É verdade, Senhor. Nós concordamos, Senhor. O Apocalipse diz, justos são os teus juízos, Senhor. 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Pronto. Vão ser julgados. Já foram e vão ser de novo. Já você perdeu. O seu reino foi destruído. Obviamente, para os eleitos, porque os que estiverem no inferno partirão, já estão, e também os outros irão para lá, enfim. Serão julgados, sim, serão julgados pelo Senhor Jesus. Você foi derrotado, você foi sentenciado, você foi condenado. Está condenado por toda a eternidade. Parta para o inferno, de onde você nunca deveria ter saído e saiu por permissão de Deus e será atormentado por toda a eternidade. Será julgado, sim. Esse é o texto. Me parece que em Judas, vamos à carta de Judas, por favor. Judas, versículo 6. Judas não tem capítulo, é um só. Não se diz capítulo primeiro, porque é um só. Se diz primeiros, porque quando tem outros. Mas, versículo 6. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. No grande dia serão julgados homens e anjos. Nossa. Sim. Será algo belo e ao mesmo tempo pavoroso. Então, quando o catecismo, quando a doutrina diz, o credo diz, virá para julgar os vivos e os mortos, os vivos também enquadra os anjos vivos ou não? Não se pode falar de vida no inferno. A Bíblia nunca chama o inferno de vida. Chama o inferno de a segunda morte. Então, eu me inclinaria no credo por incluir os demônios no julgamento do credo, não entre os vivos, mas entre os mortos. Entendi. Nossa, fantástico. Entre os mortos. Isto é, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe vida no inferno. Digo, existência sim,
mas existência sem Deus. Vida eterna, o céu. Vida eterna é uma expressão que não se aplica propriamente ao inferno. Você pode falar vida no sentido lato de existência, mas vida eterna é a eternidade com Deus. O oposto é morte, é segunda morte. O Apocalipse usa essa nomenclatura, que é bem apropriada para descrever o inferno. Então, eu me inclinaria, Frei Gilson, por incluir o demônio nesse artigo de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, os condenados, dentre eles os demônios, os mortos. Está terminando. Se o senhor disse que eu fui inspirado em uma determinada realidade, eu creio que Dom José aqui ele é muito inspirado, Deus o assiste aqui, derramando sobre ele o Espírito Santo, principalmente com essas perguntas que são feitas de supetão, né? Disparadas sem piedade. Ele não tem piedade de mim. E ele recebe uma inspiração do alto. Não é possível que não fosse diferente, de poder nos ensinar com tanta clareza, porque logo ele tem que recorrer em segundos, o Espírito Santo tem que revelar o que a Bíblia diz, o que o Catecismo diz, o que toda a tradição viva da Igreja fala, e ele consegue sempre trazer para nós essas palavras de sabedoria. O programa está só começando, nós vamos dar um breve intervalo e nós já voltamos. E agora sim, voltamos com o quadro cronológico do Antigo Testamento. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É sempre uma alegria ter você aqui conosco. Minha gente, chegou um momento maravilhoso, ainda na nossa introdução, onde vamos ver o quadro cronológico do Antigo Testamento. Sabe, vamos tentar com esse quadro colocar na nossa cabeça algumas datas, alguns personagens muito importantes. Então, isso às vezes não é tão fácil a gente colocar na nossa cabeça. Eu creio que esse quadro que Dom José preparou para nós vai nos trazer, então, um esclarecimento importantíssimo para a gente se localizar na história, né? A gente precisa se localizar na história e eu creio que esse quadro agora vai nos ajudar a isto. Então, vamos lá. Dom José, estamos ansiosos para entender esse quadro cronológico do Antigo Testamento. Quando o Frei Gilson pediu para eu preparar, lógico que eu fui às fontes, e fontes católicas. Eu peguei várias Bíblias, mas eu me ative, com o devido respeito às demais, até porque eu não podia pegar todas as Bíblias, né? Nem espaço tem lá na minha casa, a mesa, Vossa Reverendíssima conhece, tão pequenininha, como é que eu ia colocar? Mas eu coloquei 4, e as fontes estão aí. Eu fiz li atentamente o quadro cronológico do Antigo Testamento e do Novo Testamento da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia, que é esta daqui, da Bíblia Palavra Viva, da Bíblia da CNBB, que está aqui em algum lugar, e a Bíblia Ave Maria. Então, aquilo que vai apresentar, que vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, é um apanhado dessas 4 Bíblias. Depois, há uma certa contradição, até porque quanto mais antigo é o evento, menos precisão você tem para dizer que ele aconteceu naquela data. Por exemplo, Adão e Eva. Quem é que pode dizer aquele evento aconteceu há quantos mil anos? Uhum. Esta Bíblia tem um parecer, essa aqui tem outra, essa aqui tem outra, essa outra. E aí, quando há, digamos assim, alguma contradição, não contradição, vamos dizer, uma proposta de datação dessa, que é diferente da proposta de datação dessa, eu tive que escolher. Algumas eu preferi não colocar, até porque as próprias Bíblias não colocam. E depois, quando o tempo vai avançando, sobretudo a partir de Abraão, nós já podemos dizer com uma certa precisão,
né, que aquela personagem nasceu no dia tal, ou no ano tal, ou pelo menos no século tal. Não dá para dizer quando ela morreu, porque não temos datas, não temos dados na própria Escritura e em documentos fora da Escritura, enfim. Datas, porém, eu tinha que colocar. E coloquei, vejam, essas datas, elas não gozam de unanimidade entre as 4 fontes que eu escolhi. Mas como são fontes católicas, eu tenho que apresentar alguma coisa. Vejam, aqui nós temos, quanto mais distante é o fato, a pessoa, nos séculos, nos milênios, etc., da história da salvação, da história da humanidade, é uma imprecisão, depois temos algo mais ou menos preciso, e depois as datas, digamos assim, entre as 4 Bíblias, elas vão se adequando, vão se tornando parecidas, até o ponto em que, a partir de um determinado momento da história, já se pode dizer com precisão: esse rei governou do ano tal até o ano tal. A partir de uma outra data, esse morreu no dia tal, mês tal, do ano tal. E esse evento aconteceu na Páscoa, ou no outono, ou na primavera daquele ano, e assim por diante. Bem, essas pontuações somente para a gente dizer que o quadro é o resultado de uma pesquisa que eu fiz em cima dos quadros cronológicos do Antigo e do Novo Testamento, dessas 4 fontes. Sim. Está claro? Sim. Então, lá vamos. Primeiro, as origens. As origens estão no livro do Gênesis, capítulos 1º ao 11º, os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. As origens, o homem, Adão, ser vivente, inteligente e livre. Não sabemos a data. A lista dos povos, antes de Abraão, Gênesis capítulo 10, não é? Os descendentes de Adão, de Eva, depois Noé, Sem, Cã, Jafé, o episódio da Torre de Babel, a multiplicação da humanidade, as gerações sucessivas, etc., até o pré-Abraão. Não sabemos datar. Aliás, eu coloquei aqui um dado: estima-se que a idade do Homo sapiens, o homem inteligente, atualmente, na arqueologia, estima-se que a idade do Homo sapiens é de aproximadamente 200.000 e 300.000 anos. Por enquanto, na arqueologia, os estudiosos se inclinam em dizer que o que foi descoberto nos restos, né, nas escavações e dos seres humanos inteligentes, esses seres humanos remontam a 200.000 e 300.000 anos. Pesquisei fósseis na Etiópia, em Homo Kibish, mais ou menos os restos mortais desse nosso ancestral, mais ou menos 195.000 anos. E em Jebel e Rude, mais ou menos 300.000 anos. E por que a gente não pode colocar uma datação exata? Porque o que se descobriu agora, o mais antigo, está na Etiópia. Mas a qualquer momento, sei lá, nos Estados Unidos ou em algum lugar da América do Norte, ou então em alguma cidade do interior do Nordeste, alguém cavando lá descobriu: esse daqui tem 600.000 anos. Pronto, aquele outro virou um caçula e esse daqui vai passar a ser o mais velho, enfim. Não dá para você dizer que o primeiro homem inteligente, o que corresponde mais ou menos na Bíblia ao que nós chamamos de Adão e Eva, suposta a teoria do monogenismo, isto é, de que toda a humanidade veio de um tronco só. Depois a gente trata de monogenismo, de poligenismo, enfim. Não dá, absolutamente, Frei Gilson, não dá para você precisar uma data dos acontecimentos que vão de Adão até antes de Abraão. Não dá. E se você disser, faça-se a luz, e a luz foi feita, pronto, aí é que não dá mesmo. Isto é, se é verdade que o faça-se a luz da Bíblia corresponde à teoria do Big Bang entre os cientistas, não é? Isto é, uma explosão do nada,
essa realidade com uma carga nuclear tremenda, de radioatividade, tremenda, que levou para bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz, fragmentos que depois de trilhões e trilhões de anos foram esfriando, dando origem às galáxias, aos planetas, aos cometas, etc., aos sistemas, não é, de planetas, etc. E depois, com muitos milhões de anos, um pedacinho desse fragmento esfriou e foi dando origem ao que futuramente vai ser o planeta Terra. E depois de bilhões de anos surgiram os primeiros... Não temos condições, não dá para você dizer. O ser humano não alcança isso, né? Por enquanto, com o atual estágio da ciência, Frei Gilson, não temos condições. Por isso, quem tenta, nós respeitamos, quem tenta colocar alguma datação antes de Abraão, dos eventos dos 10 primeiros capítulos do livro do Gênesis, respeitamos, mas a igreja nunca se pronunciou sobre isso e os quadros cronológicos não se pronunciam. Você pode até estimar 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, quem sabe, até agora só temos um ser humano caçulinha de 200 mil anos, 300 mil anos, mas o que é isso em relação ao desenvolvimento da vida no planeta Terra? Está muito rudimentar a ciência, a astronomia e também a geologia e também a arqueologia e outras ciências. Aqui a gente não tem condições. Interessante. Agora, então, nós chegaríamos aos patriarcas, aqueles que a gente já consegue datar. Aí sim. Sim, perfeitamente. Então, segunda etapa, os patriarcas. Os patriarcas, eles estão ali nos livros, nos capítulos 12 a 50 do livro do Gênesis. Então, a chegada de Abraão em Canaã, capítulo 12, mais ou menos o ano 1850. Sim. Depois, veja, nós temos Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó teve os seus 12 filhos. Aí temos o episódio de José. Sim. José é vendido, já falamos tanto isso que eu vou sintetizar rapidamente. E depois que José se dá a conhecer com o velho Jacó, Jacó, o nome mudado para Israel, José manda buscar todo mundo. Vão buscar meu pai e tragam todos, eles vão morar aqui comigo. Isso aconteceu ali por volta do ano 1700. Eles chegam no Egito e lá residem, enfim. Agora uma pergunta aqui já, Dom José. Sim. Porque no Evangelho a gente vê Jesus citando muito esse acontecimento aqui. Por que é tão importante? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e as 12 tribos. Porque o Novo Testamento, Jesus fala, sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Disse tudo, acabou de responder. A história do Antigo Testamento é muito cara para Jesus, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. E Deus Todo-Poderoso, dentre todas as nações do mundo, escolheu Israel para ser a nação eleita. E a ela se revelou, a partir de Abraão. A frase que o Senhor Deus dirigiu a Abraão é paradigmática. Deixa a tua terra, tua casa, tua parentela e vai para onde eu te indicar. Eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amados os que te abençoarem. E a promessa da terra. E Cristo Jesus, todo o Antigo Testamento é preparação para o Novo. E Cristo Jesus é o cumprimento das profecias. Cristo Jesus é o ápice, Cristo Jesus é o coroamento, Cristo Jesus é o termo dessa epopeia que começa remotamente com Adão, com o faça-se a luz, no tempo. Porque na eternidade, Israel já estava no coração de Deus. E o evento principal da história da salvação, Cristo Jesus, também já estava no coração de Deus. Então, a importância se deve exatamente a isso. Por isso, na pregação de Jesus, é impossível você tirar Israel, tirar o Antigo Testamento, tirar a história da salvação antes da sua encarnação. Então, existiam vários povos antes de Abraão. Certo. E
e o chamado de Deus para Israel começa então com Abraão. Sim, positivamente. Claro que Sem, Cã e Jafé, Sem, os semitas, não é? Da linhagem de Noé, passando por Sem, os descendentes de Sem, exatamente vão redundar, Abraão vai ser da descendência de Sem. Sem, filho de Noé. Noé, por sua vez, tem os seus antepassados, etc., que vão remontar até os nossos pais, até chegar a Adão e assim por diante. Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Avancemos. Avancemos. Ficou claro aí a segunda etapa, os patriarcas? Sim, que é muito importante, né? E de 12 a 50 do livro do Gênesis, né? Bastante coisa aqui. Sim. Vamos lembrar aqui a data, antes de entrarmos em Moisés e Josué, a quantidade de anos. Bom, então os patriarcas no Egito, 1700, Certo, ok? certo. Mais ou menos. Alguns autores defendem uns aninhos para frente, uns aninhos para trás, etc. 1700. Quantos anos, quantos séculos? Quantos séculos o povo hebreu passou no Egito? A Escritura é clara. Exatos. 430 anos. 430 anos. Até que subiu um faraó que não conhecia José. Aí começou o sofrimento, a opressão sobre o povo, etc. E aí a ameaça para matar todos os filhos do sexo masculino dos hebreus. E aí vem uma hebreia, tem um filho e coloca-o num cesto untado com betume, e a criancinha vai para as águas, e a filha de Faraó está se banhando nas águas do Nilo, e ouve a criança chorando. Deixa que a mãe de Moisés era empregada dela, e ela manda a empregada, é uma criança, e ela percebe logo que é filha de um hebreu, né? De uma hebreia, e ela entrega a mãe mesmo, a mãe biológica, para amamentar a criança. E a criança cresce no ambiente da corte. E o nome Moshe, Moisés, aquele que foi tirado das águas, né? Então, ele cresce como foi adotado pela filha de Faraó e cresce como um nobre, não é? E aí, depois, Moisés vê o povo sofrendo e tal, e mata um soldado, um guarda, um oficial dos egípcios. E aí o faraó passa a persegui-lo, temos todo esse episódio, ele foge para as colinas de Madian. Lá ele conhece Jetro, que é o pai da sua futura esposa, Séfora. E todo esse episódio, Deus aparece a Moisés, na sarça ardente, determina que ele volte e vá fale com o faraó, e assim por diante. Muito bem. Então, da entrada dos patriarcas no Egito até o episódio de Moisés no Êxodo, nós temos 430 anos. Ok? Uhum. Muito bem, então entramos em Moisés e Josué. Os episódios de Moisés e Josué estão ali nos livros do Êxodo, Números, Deuteronômio e Josué. Ok? Então, o Êxodo, 1250. Depois de 3 meses que eles saem, eles chegam aos pés da colina do Sinai, da montanha do Sinai, na península do Sinai, atual Egito, e aí o Senhor lhes concede a tábua da lei. Então temos aqui a celebração da aliança, grande celebração da aliança, que é um marco para a fé judaica e também para nós cristãos, não é? Então temos a Páscoa que acontece no dia da saída do povo em direção à terra prometida. A Páscoa é celebrada no Egito. Logo depois, a partida. Depois o episódio, o faraó com suas tropas, eles vão atrás dos hebreus. O episódio da passagem do Mar Vermelho, a pé enxuto. Sim. Depois as águas se fecham, o faraó e seus soldados morrem, etc. E aí começa a saga desse povo em direção à terra prometida. Então temos aqui de 1250, coloque 40 anos no deserto, 1210, né? 1210, mais ou menos, quando, depois da morte de Moisés no Monte Nebo, atual Jordânia, vá à Jordânia. Eu já lhe disse que vá à Jordânia. Celebra a missa. Outro lugar que tem que ir. Tem que ir, porque Moisés está enterrado lá.
E foi de lá que o povo entrou na terra prometida. Vá à Jordânia. Esse Moisés está enterrado lá, É Monte Nebo. porque o Deuteronômio 34 diz que ninguém encontrou o corpo dele. Sim, ninguém encontrou o metro quadrado, por favor, mas ele morreu no Monte Nebo. Está enterrado lá, ninguém sabe onde está aqui o metro quadrado, mas está lá. Lá tem um monumento, uma cruz com uma serpente de bronze e uma igreja católica apostólica romana muito bonita, não é? Onde é um santuário, num lugar bem alto lá no Monte Nebo, de onde você vê Jerusalém ao fundo, vê Jericó mais para cá, etc., na Jordânia. Mas o lugar exato você não sabe, ninguém sabe. Mas foi no Monte Nebo, sim, no Monte Nebo. Então, aí temos a entrada de Josué na Terra Prometida. Eles entram a pé enxuto, o Jordão se abre, os soldados vão à frente com a Arca da Aliança e o povo atravessa. Aí vem o cerco de Jericó, durante 6 dias e tal, no 7º dia, o toque das trombetas, etc. As muralhas caem, e aí temos a batalha, e o Senhor Deus entrega a cidade de Jericó, que é a primeira a ser conquistada. Me parece que... me parece não. 31 batalhas vão acontecendo, Josué vai vencendo todos os 31 reis da Terra Prometida, dominando mesmo, guerra mesmo, até chegar ao que hoje nós chamamos mais ou menos ali, Haifa, um pouquinho mais para frente, o Monte Carmelo, que é o extremo norte, né? Galileia. E a terra é conquistada com Josué, e entre 1220 e 1200 nós temos Josué invadindo a Palestina. Então, a terra que corre, onde jorram leite e mel, foi uma terra que o Senhor deu. Está aqui. Agora trata de conquistar com batalhas. Palestina é Belém, onde Jesus nasceu, essa realidade? A configuração geográfica da Terra Santa, a Terra Prometida, conquistada por Josué, é bem diferente da configuração política hoje, porque você tem a autoridade palestina aqui, você tem faixa de Gaza acolá, você tem Israel, você tem as colinas de Golã, etc. Ao longo da história, desde Josué até hoje, os confins, os limites da Terra Santa, eles mudaram muito. Com Davi, nós tivemos uma Terra Santa que incluía o que hoje é Jordânia e Síria. E uma partezinha do Líbano lá em cima. Aqui está a Terra Santa quando os limites da Terra Santa no tempo de Josué. Não sei dizer. Sim. Aqui entra em geografia, aqui entra em... Precisaria ver um bom manual de história do povo judeu para dizer os limites exatos da Terra Santa e a distribuição das tribos no tempo de Josué. Não sei, Frei Gilson, sei. Sim. Bem, então, aqui veja, entre Moisés e Josué, ficou claro, Frei Gilson? Ficou. Uhum. Bem, vamos então agora, estamos a 4 minutos, menos de 5 minutos do final, vamos a uma outra etapa muito importante. A terra foi conquistada. Então agora é preciso governá-la. Já que as tribos todas, cada uma tem o seu pedacinho de terra, com exceção da tribo de Levi. A tribo de Levi não ficou com terra, porque é a tribo sacerdotal. Os sacerdotes vão ficar dedicados exclusivamente ao templo. E as outras tribos, para a manutenção dos sacerdotes e dos seus familiares, vão dar as primícias da terra e também dos seus animais. E mais para frente é que vai entrar a questão do dízimo, que, para a manutenção do culto e dos sacerdotes, não é? Que nesse tempo ainda não tinha o templo de Jerusalém. Templo provisório na cidade de Silo, depois naquela outra cidade, enfim. O templo mesmo só vai ser construído com Salomão. Salomão, veja aí, no ano 970, nem vamos mostrar agora. Salomão, no ano 970 até 931. Antes era tudo provisório, era uma tenda, né? Então, nós precisamos governar esse povo.
E cada tribo tem sua terra, tem seus chefes, chefes tribais. Nós precisamos escolher pessoas para, digamos assim, governar essa confederação de tribos. Aí surgem os juízes. Os juízes. Os juízes, exatamente. Os juízes vão do ano 1200, mais ou menos 1200, a 1025. E são 12 juízes, vamos a eles: Otoniel, Aode, Samgar, Débora e Baraque, Gedeão e Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Abezã, Elon, Abdon e talvez o mais famoso, depois de Gedeão, ou com Gedeão, Sansão. Aqui, eu vi uma mulher aqui, Débora. Tem várias. Tem Débora e tem... sim, Débora. Tola aqui é homem. Ou é mulher? Boa pergunta. Vamos olhar agora, livro dos Juízes, capítulo 10, versículos de 1 a 2, é homem. Então, nós temos Débora, mulher. Ok. Sim. Então, veja, esses eventos dos Juízes até Salomão, estamos aqui por enquanto nos Juízes, nós encontramos, esse período vai de 1200 a 931. E esses eventos estão no livro dos Juízes, no primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, capítulos de 1 a 11, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas, capítulos de 1 a 9. Nós estamos a 1 minuto e 35 do final. Talvez fosse interessante a gente parar aqui com os Juízes e no próximo programa a gente retomava com Samuel, Saul, Davi e assim por diante. Gente, que programa maravilhoso. Eu sei que para alguns de vocês pode estar bagunçando já a cabeça, mas é isso, é Bíblia. É a história da Bíblia que o Dom José está tentando ao máximo deixar mais organizado na nossa cabeça. Mais que isso é difícil. Mais que isso é difícil. Então, no programa que vem, da próxima semana, que você não pode faltar, nós vamos continuar, tá bom? Vamos ter que fazer uma síntese do que já foi visto e nós vamos continuar. Então, paramos dos Juízes até Salomão. Então, estamos entendendo ali a história do povo de Deus, a história de Israel. Então, isso tudo é muito importante para nós. Lembrando que esse programa ele tem interesse de estudar o Antigo Testamento. Então, pode acontecer que a gente vá estudar depois com calma, com cuidado, várias partes que nós estamos tratando aqui, só pincelando a parte histórica. Tá certo? Olha, foi uma alegria imensa estar aqui com você. Não esqueça de compartilhar esse programa que fica registrado no meu canal, no canal de Dom José Falcão, e você então pode mandar esse programa para todos os seus amigos. Nos encontramos semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.